Helder, obrigada pelo seu tempo. A gente tem publicado e visto também que alguns estudos mostram que organizações têm lutado para preencher algumas funções em TI, como cibersegurança, ciência de dados, etc. De que forma você vê que as companhias podem ajudar a fomentar essa falta de profissionais em algumas áreas? Prazer é meu estar aqui falando com vocês. Acho que a sua pergunta ela é muito boa e você falou aí dos dois perfis que estão sendo mais demandados e agora em plena crise do Covid, sem dúvida foram os perfis que as empresas mais estão buscando. A gente viu que algumas companhias elas estão até sendo chantageadas, sofrendo ataques de hackers, então essa parte de cybersecurity que você falou muito bem, ela cresceu durante a crise, né? A gente teve ali um pouquinho de um retrocesso em contratações, até em tecnologia a gente teve eu falo que mais ou menos 10% das contratações de tecnologia caíram, comparando com outros negócios não foi quase nada, mas as posições de cybersecurity analytics, tudo que é cientista de dados, como você muito bem falou, elas aumentaram, né? Então dentro da tecnologia os dois perfis estão sendo mais procurados. O que é que as empresas têm feito? A gente sabe que são perfis que têm uma carência enorme aqui no Brasil, são perfis muito recentes, estamos falando de perfis que existem há mais ou menos 5 anos no Brasil. Tem muita empresa que está formando pessoas, vários bancos, temos o exemplo do Itaú, que é capaz hoje de ser um dos maiores formadores quando a gente pensa em cybersecurity. E as empresas elas estão tentando fomentar pessoas de tecnologia, não é? Até uma pessoa que começa sendo lá um desenvolvedor, começar a trazer essas pessoas e dando formações para internamente conseguir que essas pessoas vão para outros tipos de perfil. Não é fácil, não é? Quando a gente pensa em cientista de dados, a gente pensa sempre em estatísticos, matemáticos, não é? São pessoas que têm que ter uma formação muito mais ligada a essa parte, mas a gente tem vendo algumas empresas fazendo trabalhos legais, empresas de tecnologia, cito o exemplo da Accenture, da Everest, que estão cada vez mais a tentar criar um pool desses profissionais que são profissionais que estão sendo muito demandados no mercado, seja para serem contratados pela empresa, seja a empresa que contrata uma consultoria como essas que eu citei para fazer todo esse trabalho. Então eu vejo esses dois caminhos. Você falou sobre essas contratações durante a pandemia, sobre essas demandas que aumentaram. De que forma esses desafios da pandemia mudaram os processos de contratações das empresas? Quando a gente pensa, eu hoje lidero uma área dentro da Korn Ferry que a gente chama de IT Solutions, tá? Então, a minha área ela é específica em contratação de pessoas só de tecnologia. Então, para nós, já é muito habitual a gente ter um processo todo ele digital, tá? Então, toda a nossa entrevista ela já é por uma videoconferência. Os nossos parceiros que nós atendemos, a maioria dos nossos processos antes do Covid também já era muito digital. Claro que uma última entrevista, a gente sabe que ainda há aquele sentimento, vou contratar uma pessoa sem eu ter conhecido pessoalmente. Isso mudou durante o Covid, não é? Então a gente teve muitos projetos que não foram congelados, graças a Deus. A gente tem projetos que entraram no meio do Covid, muito voltado para cybersecurity e analytics. Várias empresas nos vieram procurar e o processo está sendo ele todo automatizado via digital. Até a integração da pessoa está sendo via digital. Eu acho que era uma brincadeira que até a gente fazia internamente, que é aquelas empresas que falavam, eu nunca vou ter a minha empresa trabalhando de casa. De um dia para o outro, essa pessoa teve que colocar a sua empresa trabalhando de casa. E a gente vê, eu falo no dia a dia, falar com pessoas, com o CEO da empresa, que as performances elas não caíram e muitas aumentaram. Então a gente tem várias empresas, voltadas até para a consultoria de tecnologia. A gente tem uma Accenture falando que já não volta mais este ano para o escritório, só alguns projetos pontuais, mas a maior parte das pessoas vão trabalhar de casa. Então acho que vai ser um disruptor. Quando a gente fala em transformação digital, e isso anda muito na boca das empresas, mas muitas empresas falam que querem fazer uma transformação digital, mas não conseguem fazer. E acho que até existe aquele memezinho que muitas empresas fizeram transformação digital por causa do coronavírus. Então acho que para sintetizar tudo isto, os processos eles hoje sem dúvida têm que ser todos digitais, mas quando a gente pensa em processos de tecnologia, eles já eram muito digitais, tá? Porque a última entrevista é sempre do cara de TI, então uma pessoa que já é muito fomentada a trabalhar com esse tipo de aplicações, fazer uma última entrevista por videoconferência, pedir para a pessoa fazer um teste, uma apresentação de um PPT, uma apresentação.
Então, acho que no nosso mundo, voltado para posições digitais e tecnologia, não mudou muito, tá? Eu acho que outros tipos de setores de recrutamento, tipo posições comercial, posições administrativas, que durante o coronavírus são posições que algumas empresas contrataram, aí sim eu acho um disruptor, tá? As empresas tiveram que se adaptar à realidade. Para esse outro segmento, você acredita que essa tendência das companhias continuarem realizando recrutamento digital vai se manter depois da pandemia? Eu acredito que sim, tá? Quando eu olho para a empresa onde eu trabalho e os nossos maiores concorrentes, eu vejo que o mercado ele está mudando. Não é? É uma velha frase que o mercado está mudando, o recrutamento ele também tem que mudar, ele tem que acompanhar tudo isso. Quando a gente pensa na Korn Ferry, hoje a gente tem uma gama de produtos, todos eles digital. A gente já faz outplacement por um único sistema, e eu acho que sim, eu acho que vai caber muito mais o RH interno da empresa, também se adaptar à nova realidade, e eu vejo muitas empresas com a cabeça aberta para fazer isso. Acho que sim, a gente tem alguns mercados mais conservadores, a gente tem algumas indústrias mais conservadoras, vai demorar um pouco mais de tempo, mas eu acho que vai ser uma questão de tempo. Não é? A gente vê várias empresas falando que estão entregando as lajes dos prédios que vão colocar 80% das pessoas trabalhando. Então, assim, isso já quer dizer alguma coisa. É o que eu falo. Acho que o Covid trouxe coisas muito más, não é? Quando a gente pensa na crise de saúde, crise económica que a gente está passando e vai passar, mas trouxe elementos muito positivos para as pessoas pensarem um pouquinho o mercado corporativo de uma maneira muito diferente. Seja da maneira que a gente vai voltar a trabalhar, seja da maneira que a gente vai ter que recrutar pessoas, não é? Acho que uma coisa também importante, e não tem nada a ver com o coronavírus, a gente quando em São Paulo fazia um estudo, a gente via que as pessoas, às vezes, para ir fazer uma entrevista numa empresa, elas perdiam 3 horas entre trânsito, chegar, estacionar. Então, assim, será que é necessário um candidato saber que muitas vezes ele se desanima? Vou dar um exemplo. Como a gente faz só posições de tecnologia, são 3 perguntas essenciais que os candidatos nos fazem. Uma, se o processo vai ser todo via digital, porque ele não tem tempo. Ele fala, olha, se eu tiver que participar de um processo onde eu tenho que ir a 2 entrevistas ao escritório da empresa que me quer contratar, eu não tenho tempo para isso. Eles trabalham com muitos entregáveis, etc. Segundo, se tem home office, tá? Então a gente às vezes quando atende alguns clientes mais conservadores, empresas mais conservadoras, era um desafio conseguir, imagine tentar tirar uma pessoa que trabalha numa Google, num Facebook, numa empresa, numa startup que já está muito habituada a trabalhar de casa e trabalhar numa empresa que é uma indústria mais conservadora, um negócio mais conservador e que ele vai deixar de ter isso, que ele vai ter que chegar no 8 da manhã e 5 da tarde. Então, assim, tem sido um grande desafio para essas empresas, tá? Eu sempre brinco com clientes meus. Às vezes me liga, Helder, preciso de 20 pessoas daqui a um mês. Eu falo, beleza, a gente ajuda vocês, mas me responde uma coisa. Você hoje tem um ambiente propício para receber essas pessoas? Não adianta você me dizer que tem toda a grana do mundo, porque essa pessoa ela não é só movida a dinheiro. Não adianta eu ir à Google, tirar o melhor profissional da Google, que eu vou aumentar em dobro o salário dele, se essa pessoa não se vai sentir confortável no ambiente que ela vai trabalhar num ambiente mais cool, mais apelativo. A gente vê hoje muita startup com aquele modelo das pessoas levarem sexta-feira até para levar o filho para o escritório, o cachorro, a pessoa até joga um videogame durante o almoço. Parecem coisas, muitas vezes as pessoas falam, que coisa fútil, mas hoje as pessoas elas veem muito mais a qualidade de vida, o propósito da empresa, do que às vezes um salário enorme. É claro que o salário vai ser sempre importante, mas cada vez mais a gente vê que outras coisas são importantes na hora da decisão, da troca de empresa para empresa. Falando um pouco dessa mudança cultural dessas empresas e como o RH está impactando nisso, a gente tem visto muitos esforços das empresas em aumentarem a diversidade dos colaboradores. Você acredita que tecnologia está ajudando nisso? De que forma a tecnologia pode reduzir esse viés da contratação? Muito, muito. A gente é um desafio, né? A gente tem empresas que nos contratam. Vou dar um exemplo muito prático que acontece. O mercado de tecnologia é um mercado muito de homens, não é? Culturalmente, eu não sei o porquê, tá?
A gente tinha aquilo lá muito mais atrás, quando começou esse conceito no Brasil. E então muitas empresas, elas cada vez querem trazer mais mulheres, não é? O empoderamento feminino, não é? Que eu acho que é mais que justo no mundo todo, mas muito mais em tecnologia. Então são duas coisas que as empresas nos pedem: diversidade, seja ela de etnia, seja ela de raça, e trazer mais mulheres para dentro de tecnologia. Tem várias empresas que estão fazendo isso, estão fazendo várias academias em que capacitam cada vez mais mulheres. Mas sendo muito sincero, eu trabalho neste mercado há 12 anos, eu às vezes me pergunto o porquê da área de tecnologia não ser tão apelativa ao público feminino. E eu, às vezes não consigo encontrar a resposta. Às vezes brinco, eu falo com muito CTO, com muito CIO da empresa, e é uma coisa que às vezes a gente não sabe explicar, porque se a pessoa é desenvolvedor homem ou desenvolvedor mulher, o salário é o mesmo. Eu acho que até é um dos business onde não há essa desigualdade de salário, entende? Eu vou dar exemplo. A gente está contratando uma pessoa para uma posição de tecnologia, uma posição simples, um desenvolvedor, um Java. Se a pessoa tem as competências e ela consegue passar no teste para entrar na empresa, e o teste ele dá um resultado muitas vezes de 0 a 100 pontos e vai qualificar qual o nível de senioridade da pessoa, seja homem ou mulher, o salário vai ser o mesmo. Então, assim, eu não entendo porque que não há tanta essa abertura. Começa a ter, tá? A gente começa a ver mulheres a querer entrar nesse mercado de tecnologia, mas sem dúvida ainda é um mercado muito mais voltado para o público masculino, tá? Mas também a gente vê várias empresas tentando trazer pessoas mais de LGBT, pessoas de raça negra. Eu estou vendo a empresa usando a área de tecnologia, que é uma área mais disruptora, para tentar trazer toda essa gama quando a gente vê a nossa sociedade. Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que tem pessoas de várias etnias, de várias raças. Eu acho que várias empresas estão fazendo um trabalho muito legal com isso. E para a gente finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para profissionais que estão fazendo entrevistas online. Então, algumas dicas de comportamento, câmera, roupa. Vamos lá. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa naquele sempre ambiente despojado, não é? A pessoa trabalha de camiseta. Pouquíssimas empresas hoje ainda pedem um traje mais formal. Quando a gente pensa em pessoas de tecnologia, a gente vê muitas empresas, as pessoas trabalhando de bermuda, tá? Até no próprio mercado financeiro, que é um mercado conservador. Eu até podia citar aqui uma ou duas empresas em que a área de tecnologia já fica em outro prédio, quase como se fosse uma empresa dentro da empresa-mãe. Mas as dicas que eu dou por mais que a entrevista seja por vídeo, a gente sabe que o olho no olho, quando a gente está numa fase final de uma entrevista, com o gestor para decidir, a gente tem que passar uma segurança. A gente tem que mostrar à pessoa que nos está entrevistando que a gente é a pessoa certa para a posição, não é? Claro que, e aí também não podemos ser hipócritas, quando a gente está numa sala em que a gente está a 1 metro de outra pessoa, a gente às vezes consegue ter algumas interações um pouquinho mais até perspicaz. Então o conselho que eu dou é, se a gente não consegue hoje, na realidade que a gente está a fazer isso, a gente tem que tentar mostrar, mesmo uma entrevista por vídeo, fazer num ambiente com bastante luz, para a pessoa conseguir enxergar bem todos os movimentos que a gente faz. Eu acho que é um pouquinho isso, transmitir serenidade e transparência no que a gente está olhando. Acho que são as dicas assim, que eu posso dar.